Olá, tudo bem com você? Bom, chegamos aí à lição de número 15, o que Jesus ensinou sobre os profetas. Essa é a lição de hoje, o que Jesus ensinou sobre os profetas. Isso vai ser uma lição gravada, vai ser ao vivo, porque vai ser um período em que eu estarei ali de férias, mas não queremos deixar vocês sem essa aula tão importante. Então, sem demora, vamos direto à nossa oração, pedindo aí a orientação de Deus e a sua instrução nesse estudo. Vamos lá, então? Querido Pai Celestial, primeiramente te agradecemos por todos os cuidados, todas as bênçãos que o Senhor tem derramado sobre cada um de nós. E aqui nesse momento nós entregamos a nossa vida a Ti e esse estudo também, para que o Senhor dirija, para que o Senhor seja nosso verdadeiro mestre, nosso verdadeiro instrutor através do Teu Santo Espírito. Muito obrigado por tudo. Em nome de Jesus, pedimos e agradecemos. Amém. Muito bem, gente, muito bem. Isso é um estudo importante a respeito de profetas. Quero lembrar para você que profetas hoje, um pregador é considerado um profeta. Em que sentido? No sentido de que ele é um porta-voz de Deus, ok? Desde que ele seja guiado pela Escritura. Porque a nossa norma, nossa única segurança, o único padrão que nós temos, a vara de medir, né, utilizando uma linguagem bíblica, é a Bíblia. Então, nós vamos entender um pouquinho mais a respeito do profeta e se existe o dom profético hoje, e como identificar um verdadeiro profeta, tá bom? Vamos lá, lição de número 15. Jesus, ele foi reconhecido como um profeta de Deus, em Mateus 21, versos 11 e verso 46. E também advertiu seus seguidores de que surgiriam muitos falsos profetas antes de sua vinda, que fariam grandes sinais e, se possível, enganariam os próprios escolhidos. Para não sermos enganados por esses falsos profetas, nós precisamos aprender mais sobre este tema. Vamos lá. O dom de profecia ou o dom profético não pertence somente em um período determinado da história. Ele não é pertencente a um período específico da história. Tanto as escrituras do Antigo Testamento quanto do Novo Testamento chegaram a nós mediante o quê? Esse dom profético, manifestado por meio dos escritores da Bíblia. Entretanto, mesmo em nossos dias, esse dom seria visto. Nós vamos ver isso, exatamente isso nesse estudo de hoje. E vamos aí à primeira pergunta. Nós teremos nesse estudo mais informações. Perguntas serão 4, tá bom? Mas vai ser um estudo muito rico mesmo. A que Jesus comparou os falsos profetas? Jesus fez uma comparação aos falsos profetas na Bíblia, lá em Mateus 7, verso 15, que é o texto que nós vamos ler em seguida. E que comparação foi feita por Jesus? Veja só, cuidado com os falsos profetas. Eles se apresentam a você disfarçados de ovelhas, mas por dentro são lobos vorazes. Peço até perdão ali, a parte que eu deveria ter tonalizado em vermelho é a parte lobos, né? Lobos vorazes. Eu coloquei só na minha mentalidade, na hora que eu fui destacar no texto a resposta, eu pensei no que advertência Jesus fez. Na minha mente estava isso, que a pergunta era que advertência. Não, por isso que eu coloquei. A advertência é cuidado com os falsos profetas, mas não. A pergunta, na realidade, a que Jesus comparou, né, os falsos profetas. Então, a comparação que ele fez foi a lobos vorazes, em Mateus 7, verso 15. Lembrando que eu estou usando aqui em todas as lições a versão Nova Almeida atualizada, ok? Bom, a expressão lobos vorazes ou lobos roubadores, que seria na versão Almeida Revista Atualizada, descreve uma classe de mestres religiosos que professa ser cristã. Ele se acha cristão, ele se diz cristão. Eles têm forma de piedade e parecem estar trabalhando para o bem das pessoas. Entretanto, seus ensinos estão em conflito com os ensinos de Cristo. Acham destituídos de seu espírito manso e humilde. Se Jesus advertiu sobre os falsos profetas, é porque certamente haveriam o quê? Os verdadeiros profetas. Então, quando Jesus nos alerta sobre algo que é falso, é porque existe o verdadeiro. Ou quando ele nos chama a atenção para o verdadeiro, é porque existe o falso.
né? Por exemplo, lá em São João capítulo 15, ele diz assim, ó, eu sou a videira verdadeira. O que isso nos diz? Que poderiam haver videiras falsas, né? Então, aqui da mesma forma, ele nos adverte ao contrário, sobre os falsos profetas. Significa que haveriam verdadeiros profetas, ok? E essa forma de se apresentar com piedade, com até mansidão, muitas vezes prometendo curas, milagres, prometendo prosperidade, até ajudando as pessoas, isso não significa que seja um profeta verdadeiro. Nós vamos aprender nessa lição o que distingue um pregador da palavra de Deus, falso ou verdadeiro. Bom, na verdade está até meio errada essa frase que eu disse, né? Um pregador da palavra de Deus. Porque o pregador da palavra de Deus, ele é um profeta verdadeiro. Mas, para ficar melhor a explicação, talvez eu diria assim, um falso pregador que se diz pregador da palavra de Deus. Porque nós podemos o quê? Inverter ou trazer de forma errada os ensinamentos da palavra de Deus. Esse é um dos maiores intuitos nesse estudo, de blindar quanto aos falsos profetas, aos pregadores falsos. Veja só, no livro de Joel, há uma profecia no qual também se repete em Atos. Vamos ver aqui o que diz Joel, capítulo 2. É bom que ela se repete em Atos, no Novo Testamento, porque daí cai por terra aquele argumento de que o Velho Testamento não serve, tá bom? Veja só, isso é uma falácia. O que Joel profetizou sobre os dias finais da história humana? O que Joel profetizou? Olha o que diz o texto de Joel, capítulo 2, versículos 28 ao 32. E acontecerá depois disso que derramarei o meu espírito sobre toda a humanidade. Os filhos e as filhas de vocês profetizarão. Os seus velhos sonharão e os seus jovens terão visões. Até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu espírito naqueles dias. Mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue, fogo e colunas de fumaça. Versículo 31 e 32. O sol se transformará em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Essa expressão grande e terrível é para aqueles que são ímpios, né? Sobre a volta de Jesus. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será o quê? Salvo. Porque no Monte Sião e em Jerusalém estarão os que forem salvos, como o Senhor prometeu. E entre os sobreviventes, aqueles que o Senhor chamar. Eu quero abrir minha Bíblia aqui no livro de Atos. Quero já dar uma olhadinha com você num verso aqui de Atos, mas antes vamos ler aqui o nosso comentário. A profecia de Joel se cumpriu no dia de Pentecostes. Preste bem atenção nisso que nós vamos ler agora. Vai ser em Atos capítulo 2. Vamos lá. A profecia de Joel se cumpriu no dia de Pentecostes, quando o Espírito Santo foi derramado sobre os apóstolos, né, sobre os discípulos, em forma de chuva temporã. Chuva temporã seria a chuva que prepara para a colheita, né? Aliás, que prepara para a plantação, para quando é a semeadura e é quando vai fazer o grão morrer para nascer, na realidade, né? Isso seria chuva temporã. Então, na Bíblia, segundo o texto que nós acabamos de ler, a descida do Espírito Santo no dia de Pentecostes, quando Jesus foi ressuscitado e foi ao céu, isso preparou os discípulos para a pregação do Evangelho. Então, na Bíblia, esse derramamento do Espírito é chamado de chuva temporã. Então, ele marcou o quê? O início da igreja cristã, certo? Até, se você quiser acompanhar aí na sua Bíblia, eu não vou projetar o texto, mas Atos capítulo 2, versículo 17 diz: acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei o meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos, vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões, sonharão, vossos velhos. Você vê que é igualzinho, é o mesmo texto aqui que nós acabamos de ler, só que nós lemos lá no Velho Testamento, no livro de Joel. Até que pede para a gente ler dos versículos 14 ao 18. Ok? Então, na conclusão da obra de Deus em nossos dias, agora nós estamos falando da nossa época, dos nossos dias. As palavras de Joel devem se cumprir novamente, só que agora num outro aspecto, chuva serôdia, que é a chuva que cai para a colheita. Por que colheita? Colheita dos salvos.
A Bíblia usa essa linguagem figurativa, né, para dizer que haverá uma colheita dos salvos. Então, agora vai estar maduro, vai haver a colheita, que é a volta de Cristo, certo? Quando uma porção muito maior, a promessa é que será maior do que aconteceu no dia de Pentecostes. Haverá uma chuva muito maior, a chuva serôdia, o derramamento mais forte ainda, mais pleno do Espírito Santo, certo? Então, quando uma porção muito maior do Espírito Santo será concedida, e profetas de Deus se levantarão para anunciar a vinda do Senhor. Então, você pode ver isso no texto que nós lemos lá, comparar com o texto que nós lemos lá de Joel. Aliás, nós não lemos esse verso. Até quero ler esse verso com vocês, só para ver o que ele diz aqui, que é bom de fazer quanto mais completo, mais texto a gente lê, melhor. Joel capítulo 2, versículo 23, diz assim: Alegrai-vos, pois filhos de Sião, regozijai-vos no Senhor, vosso Deus, porque ele vos dará em justa medida a chuva e fará descer, como outrora, a chuva temporã e a serôdia. Então, essa é a promessa de Deus, certo? Vamos avançar para a pergunta de número 3. Quais são as duas características da igreja verdadeira? Se você lembrar, se você assistiu o estudo anterior, o estudo número 14, você vai ver que essa pergunta aqui ela vai estar sendo feita novamente, já foi feita, e vai ser feita novamente agora no estudo 15, tá bom? Nós vamos recapitular, porque nós precisamos dessa informação agora, então nós precisamos buscar essa informação lá no estudo anterior, a respeito das duas características, tem muito a ver com o estudo de hoje, as duas características da igreja verdadeira. Então, como nós falamos das características da igreja verdadeira lá no estudo 14, sobre o que Jesus ensinou sobre a igreja, nós vamos ver agora que o dom de profecia está ligado também a essa característica da igreja verdadeira dos últimos dias. Então, vamos ver dois textos que nós já vimos semana passada. O primeiro deles é Apocalipse 12, verso 17, que diz, você vê que eu até destaquei o texto inteiro, porque a resposta é o texto inteiro, mas mais específico ainda está ali nessa parte que eu grifei, ok? O dragão ficou irado com a mulher e foi travar guerra com o restante da descendência dela. Quem é? Quem é essa descendência? O texto dá ênfase, né? Ou seja, quem é? Ou seja, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Então, essas são as duas características de um povo remanescente, de uma igreja remanescente, de um resto de um povo específico nos últimos dias. Esse povo ele tem duas características. Eles são fiéis aos mandamentos de Deus, na sua totalidade, 10, não é 9, não é 11, são 10. E eles têm o testemunho de Jesus. Mas o que é o testemunho de Jesus? A Bíblia é tão linda que ela mesma vai responder, e no mesmo livro, Apocalipse, agora o capítulo 19, verso 10, que diz: Prostrei-me diante dos seus pés para adorá-lo, o anjo, porém, me disse: não faça isso, sou um servo de Deus, assim como você, assim como são você e os seus irmãos, que guardam o testemunho de Jesus. Adore a Deus, pois o testemunho de Jesus é o espírito de profecia, o espírito profético. Então, aqui nós começamos a entrar mais detalhadamente no assunto de hoje, certo? Os termos claros, em termos claros, o profeta João fala dos remanescentes e da última igreja como sendo os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. O texto ali de Apocalipse 12, 17. Em seguida, João declara lá em 19:10 que a expressão testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Então, ele fala lá no 12:17, o povo característico dos últimos dias, o povo remanescente, o povo que é descendente da mulher, que é perseguido pelo dragão, por Satanás, eles têm duas características, eles guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Lá no capítulo 19, versículo 10, ele responde que o testemunho de Jesus é o espírito de profecia, né? Em outra ocasião, João pretendia adorar o anjo, lhe aparecer em visão, mas o anjo disse: Vê, não faças isso, sou conservo teu, ou sou um servo seu, né? E dos teus irmãos que mantêm o testemunho de Jesus. Se compararmos esse texto com Apocalipse 22, 9, descobriremos que os irmãos de João, que têm o testemunho de Jesus, são chamados de os profetas. Concluímos que antes da segunda vinda de Cristo, sua verdadeira igreja guardaria seus mandamentos e teria o espírito de profecia, ou seja, o dom profético.
né? O dom profético, ok? Então, o dom profético seria restaurado. Vou ler esse verso aqui para vocês, Apocalipse 22, 9. Estou aqui com a minha Bíblia, diz assim: então ele me disse, vê, não faças isso, eu sou conservo teu, dos teus irmãos, os profetas, e dos que guardam as palavras deste livro. Adora a Deus. Gente, é extraordinário, né? A leitura da Bíblia, porque a gente pegou aqui três textos, linkamos eles e forma uma beleza linda, uma informação maravilhosa que nós precisamos nesses últimos dias, né? Apocalipse 12, 17, Apocalipse 19, 10, Apocalipse 22, verso 9. Então, lá em 22, 10, aliás, em 12, 17, perdão, diz que existiria um povo remanescente, perseguidos pelo dragão, descendentes da mulher, que guardaria os mandamentos de Deus e teria o testemunho de Jesus. No 19, 10, diz que esse testemunho é o espírito de profecia, é o dom profético. E no 22, 9 diz que esses são profetas, esse povo. E eu volto lá à informação que eu dei no início desse estudo, do vídeo de hoje, que ser profeta nos dias de hoje não é você fazer uma previsão. Gente, vai acontecer tal coisa. Não, não é exatamente isso. É ser o quê? Um mensageiro, um porta-voz de Deus, um arauto da verdade. Alguém que proclama a palavra de Deus, que como autoridade, como regra de fé, de restauração, regra de vida, ok? Então veja só, vamos ver aqui uma informação muito importante sobre o surgimento do dom profético na igreja remanescente. Agora nós estamos falando especificamente de igreja adventista, tá bom? Não sei se você já ouviu falar, se não, você passa a ouvir falar agora sobre uma mulher que teve um papel muito importante no surgimento da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Estou falando de Ellen Harmon, né? Ellen Gold Harmon, que era o seu nome aí de solteira. Veja só, aos 17 anos, a jovem Ellen Gold Harmon foi escolhida por Deus para motivar e orientar os que haviam esperado a volta de Jesus para dia 22 de outubro de 1844. Naquele mesmo ano, suas mensagens foram inicialmente recebidas por um grupo de crentes dedicados ao profundo estudo das profecias bíblicas, sendo reconhecidas como uma revelação de Deus para o tempo do fim. Durante 70 anos, olha o tempo do ministério que essa mulher desenvolveu. Durante 70 anos, ela escreveu cerca de 100 mil páginas de conselhos, advertências e orientação prática em vários segmentos, tornando-se uma das mais destacadas escritoras da humanidade. E após o casamento com o pastor Tiago White, tornou-se conhecida como Ellen G. White, Ellen Gold White. Gente, por falta de informação, o povo adventista, e quem quiser, não pode reclamar. Por exemplo, você que vai casar, ou você até que já é casado, eu indico para você esse material aqui. Esse material aqui, escrito por ela, O Lar Adventista. Qualquer crítico, pode ler isso aqui com um olhar crítico. Tire alguma crítica desse material aqui. Mas, seja sincero e tire também dê elogios sobre esse material. Conselhos extraordinários para quem vai se unir. Vou dar só alguns exemplos, tá? Em algumas áreas da vida. Você que deseja ter filhos, que tem filhos, orientação da criança, sobre educação. Um livro fantástico, fantástico mesmo. Traz muitos tópicos aqui importantes. Eu já li, minha esposa já leu. Gente, isso aqui é conselho de Deus. Deus utilizou uma mulher como um instrumento. Veja que nós não exaltamos a mulher, nós exaltamos a mensagem. E de quem veio a mensagem. É isso que nós precisamos separar aqui. Alguns acham que nós temos Ellen White como a Nossa Senhora White, como os católicos têm Nossa Senhora Aparecida. Ou Maria, mãe de Jesus, melhor dizendo. Não. Nós não adoramos Ellen White. Ela foi um instrumento utilizado por Deus, assim como Deus pode levantar uma outra pessoa hoje e dar um recado, uma mensagem a nós. E o ministério
profético de 70 anos. Daqui a pouco a gente vai falar mais um pouquinho mais sobre isso. Então, aqui vai falar sobre a importância da escola no lar, os primeiros mestres, que são os pais, quando começar a educação da criança, métodos de ensino, a Bíblia como manual, o livro da natureza, lições práticas do livro da natureza, a necessidade de preparo, apelo para melhorar, a chave da felicidade e do êxito. Estou lendo alguns tópicos aqui, ó. Ser ensinado desde a infância, a obediência deve se tornar um hábito, autocontrole, silêncio, respeito e reverência, cuidados em relação à propriedade, princípios de saúde, asseio. Daí, virei a página aqui, tem mais um monte de tópicos, eu não vou ler um por um aqui, gente. Não vou ler. Mas, ó, cortesia e modéstia, alegria e gratidão, sinceridade e veracidade. Aqui está um tópico maior, desenvolver. Esse que eu estou lendo aqui está dentro de um tópico maior, que se chama desenvolvimento de qualidades cristãs. Eu vou ler só os tópicos grandes aqui, ó. E daí tem os tópicos menores, ó. Lições sobre virtudes práticas. Aí eu vou te dar um exemplo, ó. Prestatividade, trabalho, dedicação e perseverança, abnegação, desprendimento e ponderação, economia e simplicidade. Esses tópicos, dentro do livro Orientação da Criança, estão dentro de um tópico maior chamado Lições sobre Virtudes Práticas. Aí tem outros tópicos maiores, ó, desenvolvimento de qualidades cristãs, desenvolvimento do caráter, elementos fundamentais, disciplina e sua administração, disciplina deficiente, desenvolvimento das capacidades mentais, a importância do desenvolvimento físico, manter o vigor físico, vestuário apropriado, gente, preservando a integridade moral, despertando as aptidões morais, mantendo a experiência religiosa, o dia do ajuste de contas. E dentro desses tópicos maiores que eu li, tem outros tópicos menores. Aqui, pedagogas utilizam, psicólogas utilizam, pessoas bebem desse material. Eu resolvi separar um outro livro aqui, porque existe um áudio que circula na internet, tem até um vídeo com esse áudio, História da Redenção, de um rapaz que ele não é adventista, até eu creio que ele é de uma linha pentecostal, que ele fala, gente, como é que eu não tive acesso antes a esse material dessa escritora Ellen White? Porque são materiais preciosíssimos. Ele fica feliz, ele fica admirado, ele fica impressionado com a qualidade, com os conselhos que ele viu nesse livro e outros mais. Então, deixa eu só tirar o som aqui, que eu acabei de ver que eu estou com som. Pode vir uma ligação, alguma coisa atrapalhar. Beleza. Resolvido aqui. Então, perceba, tem uma frase do pastor Alberto Tim, pastor e doutor, que ele diz assim, ó, e quem não acredita nos escritos de Ellen White, o ônus está com ele. A pessoa está perdendo, em outras palavras. Quem está perdendo é a pessoa. Bom, eu já dou mais conselhos, mais dicas aqui para vocês. Vamos lá. Aqui é uma parte muito importante, provando o profeta verdadeiro. A Bíblia nos apresenta testes para diferenciarmos o profeta verdadeiro do falso. Para testarmos o ministério profético de Ellen White, devemos aplicá-lo em sua vida. Veja só, quais são os testes bíblicos para um verdadeiro profeta? Aqui nós vamos ver uma sequência de testes. Vamos ver os textos a seguir. Primeiro, tudo o que ensina, tudo que esse profeta ensina, deve estar em quê? Em harmonia perfeita com a palavra de Deus, com a Bíblia. Olha esse texto aí de Isaías 8, verso 20. Diz assim, a lei e ao testemunho, se eles não falarem segundo esta palavra, jamais verão a luz do alvorecer. Tem outras versões bíblicas que diz assim, jamais verão a alva, né? Então, tem que falar exatamente o que diz a Bíblia. Tudo. Se não falar, pode rechaçar, pode ignorar, pode excluir, não vem de Deus. Pode ter certeza. Veja o que Paulo diz, quero dar um texto bônus aqui sobre isso, Gálatas capítulo 1, versículo, deixa eu ver aqui, versículo 8. Ele diz assim, olha que palavras fortes do apóstolo Paulo. Gálatas capítulo 1, verso 8, diz assim, mas ainda que nós, ele se inclui, ou mesmo um anjo vindo do céu, e ele fala de um ser celestial, vos pregue um evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema. A palavra anátema significa maldito. Então, seja maldito, seja amaldiçoado. Por isso que a Bíblia é muito, muito fiel, muito sincera. Por isso que ela
esse mapa seguro para o tesouro da vida eterna. Porque a Bíblia mesmo fala que aquele que tirar ou aquele que acrescentar algo na palavra de Deus será considerado o menor no reino dos céus. Bom, o reino dos céus não vai ter menor, todos seremos iguais. Então, você já entendeu a dica, né? Não vai nem participar do reino de Deus, ok? Então, a Bíblia ela é muito correta em todos os aspectos, mas principalmente com relação a isso, a integridade bíblica. Então, aqui um comentário, né? Ellen White, ela escreveu cerca de 25 milhões de palavras que se encontram em mais de 100 mil páginas manuscritas. São artigos de revistas, cartas e livros. Em todas essas publicações, há harmonia com as escrituras. Pensa, essa é uma das autoras mais traduzidas e mais lidas no mundo, Ellen Goldwhite. Uma das que mais escreveu. Na realidade, eu creio que ela foi a que mais escreveu, né? Bom, um segundo aspecto, uma segunda maneira aí de nós testarmos o dom profético, né? De nós colocar em xeque, né? Se é verdadeiro ou não. Pelos seus frutos os conhecereis. Mateus 7, verso 20. Coloquei o texto na íntegra aí também, só que ali pelos seus frutos os conhecereis está na versão Almeida Revista Atualizada. Eu coloquei na Nova Almeida Atualizada ali embaixo, né? Assim, pois, pelos seus frutos vocês os conhecerão. Basicamente a mesma coisa, né? Um período de 70 anos é um longo tempo para se viver e trabalhar, principalmente sob a observação de incrédulos, cheios de suspeita e hostilidade. Ela sofreu na mão de muitos pioneiros da igreja que não acreditavam, colocavam em xeque, e realmente a gente deve sempre desconfiar, né? Sempre colocar, ainda mais na época dela surgiram muitas pessoas que se diziam profetas. Se levantaram, e até hoje, né, se levantam pessoas dizendo, não, eu sou profeta, Deus me levantou, mas a gente tem que colocar esses testes, colocar no crivo desses testes, esses pseudos profetas, ou que se dizem profetas, tá? Pseudos é a palavrinha que significa falso, né? Então, não posso chamar de falso, tem que primeiro colocar, depois que passar pela peneira, aí, pelo crivo, pelo filtro, né, do evangelho, da Bíblia, aí sim nós podemos chamar de verdadeiro ou falso profeta. Bom, esse foi o tempo de ministério de Ellen White, foi dos 17 anos até os 87, né, que foram acima de qualquer suspeito. Uma mulher íntegra, uma mulher sábia, uma mulher que dava bons conselhos, uma mulher que dava bom testemunho. Então, ela viveu acima de qualquer suspeito. Ela morreu em 1915, foi o ano da morte de Ellen White. Okay? Vamos à terceira característica. Quando se cumpre a palavra desse profeta, olha o que diz Jeremias 28, no verso 9. O profeta que profetizar paz será conhecido como um profeta enviado pelo Senhor apenas quando a sua palavra se cumprir. Ellen White fez várias predições e essas se cumpriram claramente. Nós vamos ver algumas delas apenas. Primeira, em 1868, Ellen White advertiu certas pessoas muito obesas de serem suscetíveis a ataques de doenças agudas e morte súbita. Somente no século XX a medicina estabeleceu o vínculo entre o excesso de peso e o risco cardíaco. Então veja, no tempo dela, no tempo que ela viveu ali ela tinha, se eu não me engano, 17 anos em 1843, 44, não lembro agora bem certo, foi mais ou menos o ano do seu chamado. Então, nessa época, vamos colocar aí século XIX, né? 1800 e pouco, a medicina era bem precária. Para você ter ideia, na época dela, quando a pessoa tinha muita febre, eles achavam que era excesso de vitalidade. Então, eles faziam sangrias para tirar o sangue da pessoa, para a pessoa diminuir a vitalidade. Ficava muita vitalidade. Olha a medicina da época. E acabava o quê? Matando a pessoa, que ainda tirava o sangue, deixava a pessoa mais fraca. Hein? Então, era uma medicina muito precária. Para nós, hoje, falar que a gordura gera um ataque cardíaco, pode levar a um infarto, chover no molhado. Todo mundo sabe disso. Mas naquele tempo não se sabia. Ela disse isso antes da medicina descobrir, né, que isso era verdade. Orientação de Deus. Você vê. Você pode ver, né? Não teve orientações só na parte bíblica, mas na parte... Por isso que eu mostrei aqueles livros para vocês. Na parte de relacionamento, educação cristã, vestuário,
conselhos sobre saúde. Muito bem, vamos lá. Mais duas aqui, ó. Em 1872, ela falou da importância do exercício para uma boa saúde, principalmente a marcha atlética, que é o Cooper, né? Que foi descoberto pela ciência somente em 1960. Em 1902, a partir dessa data, ela passou a advertir da iminente destruição de São Francisco, em Auckland. Isso aconteceu, como ela havia predito, no grande terremoto de 1906. Então, 4 anos depois, realmente aconteceu, certo? Bom, uma quarta característica, ou um quarto teste que nós devemos ver, é o guia divino. O profeta deve ser um guia divino em tempos de crise. Vamos ler 2 textos aqui antes do comentário. O primeiro deles, Salmo capítulo 32, versículo 8, que diz assim: eu o instruirei e lhe ensinarei o caminho que você deve seguir, e sob as minhas vistas lhe darei conselho. Salmo 32, verso 8. E o livro de Oséias, capítulo 12, verso 13, diz: mas o Senhor, por meio de um profeta, tirou Israel do Egito, e por um profeta cuidou do seu povo. Nos momentos decisivos e de crise da Igreja Adventista do Sétimo Dia, né, enquanto a Ellen White era viva, ela foi uma forte voz de Deus para orientar sobre os rumos que deveriam ser tomados nos seus incessantes anos de trabalho. Foi uma voz que Deus usou para dar direção à sua igreja. Gente, há inúmeras histórias. Daqui a pouco eu vou mostrar alguns livros para vocês, mas há inúmeras histórias de coisas assim que eram absurdas, mas que ela deu uma direção. Por exemplo, se eu não me engano, é onde hoje está, em Loma Linda, a clínica de o sanatório de Loma Linda, né, o hospital lá de Loma Linda. Se eu não me engano, foi aquele terreno lá que era um terreno que estava super desvalorizado porque não tinha água, era um terreno ruim, e ela teve uma visão de que era para comprar aquele terreno. Os administradores na igreja na época falaram: mas esse terreno aí ninguém quer, essa área, essa região aí, essa fazenda, ninguém quer, não tem água. Não... Deus mandou comprar, e Deus indicou aonde que era para cavar, e eles foram lá e compraram e cavaram, e nossa, foi um achado, foi uma coisa abençoadíssima. Mas Deus deu orientação para ela. Bom, isso é uma de centenas de histórias, né, envolvendo assim a orientação de Deus para diversos assuntos, até assuntos simples, como assuntos mais complexos. Bom, qual que é a função dos escritos de Ellen White para a Igreja Adventista? Aqui nós entramos num ponto interessante. Veja, os escritos de Ellen White substituem a Bíblia? De forma alguma. Nunca. Jamais. Bom, o que eu ia falar está aqui na leitura. Então, melhor eu ler do que falar, né? Ó, a Igreja Adventista do Sétimo Dia é um movimento essencialmente bíblico. A Igreja Adventista não é um movimento essencialmente ou parcialmente dos escritos de Ellen White. Ela é essencialmente, exclusivamente bíblica. Todas as nossas 28 crenças fundamentais têm base aonde? Na Bíblia. Tem um livro aqui, ó. Entrei nele agora. Esse aqui é o Nisto Cremos. Nisto Cremos. Esse Nisto Cremos é onde está sistematizado, né, as 28 crenças fundamentais da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Nós temos 6 doutrinas bíblicas, e essas 6 doutrinas, elas estão, ela é o resumo das 28 crenças. Por exemplo, vou te dar aqui alguns exemplos. Poderia até dar todos os exemplos aqui. Quais são as 28 crenças? Bom, elas estão distribuídas em 6 doutrinas. Por exemplo, a doutrina de Deus. Primeira doutrina de Deus. Segunda doutrina do ser humano. Doutrina da salvação. Doutrina da igreja. Doutrina da vida cristã e doutrina dos últimos eventos. Então, dentro da doutrina de Deus, nós temos 5 crenças fundamentais. Quais são elas? As Escrituras Sagradas, Trindade. Aí divide, né? Trindade ali. Vamos falar dos 3 específicos. Pai, depois Filho, depois Espírito Santo. Então, aqui está a doutrina de Deus. 5. Tá? Dentro da doutrina do ser humano, nós temos mais 2. Que já vai para 7. A criação e a natureza da humanidade. Dentro da doutrina da salvação, nós temos o grande conflito, vida, morte e ressurreição de Cristo.
a experiência da salvação e o crescimento em Cristo. Então, ali já fui para 11. Dentro da doutrina da igreja, vou falar só até aqui. Nós temos a igreja, o remanescente de sua missão, a unidade no corpo de Cristo, o batismo, a ceia do Senhor, os dons e ministérios espirituais e o dom de profecia. Pode ver que esse assunto que nós estamos falando aqui está dentro de uma crença fundamental da igreja adventista, tá? Já foi para 18, mas daí tem mais 10 ali, né? A lei de Deus, o sábado, mordomia, conduta cristã, o casamento e a família, o ministério de Cristo no santuário celestial, a segunda vinda de Cristo, morte e ressurreição, o milênio e o fim do pecado e a nova terra. Então, são 28 crenças fundamentais da igreja adventista. Tudo aqui está sistematizado. Se você quiser conhecer, nisto cremos. Se você colocar nisto cremos PDF, você já acha as doutrinas da igreja adventista. Tem até vídeos ali do pastor Arilton, videozinhos curtos de 5 minutos cada um explicando cada doutrina. Isso está aberto para quem quiser ler, investigar, estudar todas essas doutrinas. Repito, estão baseadas aonde? Na Bíblia. Na Bíblia, ok? Porém, Deus, em sua infinita misericórdia, deu-nos preciosas orientações práticas sobre saúde, sobre educação, sobre família e vários aspectos da vida por meio de Ellen White. Seus escritos têm a seguinte finalidade. Veja, vou falar aqui 3 finalidades e nenhuma delas é substituir a Bíblia. Primeira finalidade, conduzir as pessoas à Bíblia. Tem uma certa ocasião, Ellen White escreveu que se nós, como adventistas, fôssemos a Bíblia, estudássemos, lêssemos a Bíblia, Deus não precisaria ter levantado ela como profetisa, como mensageira do Senhor. Para você ter ideia, Deus tentou levantar 2 homens antes dela. Eu não lembro agora, eu sou bem ruim de memória, eu não lembro o nome deles agora, mas eles rejeitaram. Então, ele foi para Ellen White. Ela, no início, teve um pouco de resistência, mas aceitou, porque foi um ministério pesado, né? Difícil, porque imagina, você ser olhado pelas outras pessoas como uma falsa profetisa. Claro, as pessoas, isso eu acho que é normal, qualquer um ficaria com o pé atrás. Mas a sua vida e as suas mensagens, como elas estavam em harmonia com a Bíblia, isso torna ela uma profeta verdadeira. Então, primeira finalidade do ministério dela é conduzir as pessoas à Bíblia. Segunda finalidade, corrigir aqueles que se desviam da verdade bíblica. E terceira, ajudar a esclarecer temas bíblicos, né? Temas da Bíblia e de sua mensagem. Muito bem. Para conhecer mais sobre o ministério profético de Ellen White, consulte as seguintes obras. Mensageiro do Senhor. Está aqui o livro, Mensageiro do Senhor. Eu sempre falo, né? Antes de criticar, leia, veja, verifique, investigue. Está aqui um livro, Mensageiro do Senhor. Segunda indicação que está ali, né? Mulher de Visão. Está aqui. Bom, não são livros muito pequenos, tá? Ellen White, Mulher de Visão. Olha a grossurinha desse. Se você achou esse grosso, você vai ver o outro. Enciclopédia Ellen White. Você também pode visitar o site CPB e a Enciclopédia Ellen White é grandinha, gente. Eu utilizo como um livro para pesquisa, né? Porque é muito grande. Ele é praticamente o dobro dos dois. Aliás, juntando os dois que eu mostrei, é praticamente a mesma espessura, né? Esse é um livrinho pesado. Eu tive até pesquisando alguns assuntos aqui essa semana sobre o Espírito Santo, né? O irmão estava com dúvida, perguntando se Ellen White não queria no Espírito Santo. E eu mostrei aqui que ela falou muito sobre o Espírito Santo. E ela queria sim no Espírito Santo como a terceira pessoa da divindade, ok? Bom, esse foi o estudo de hoje. Concluindo aqui, ainda que escritos há mais de um século, os livros de Ellen White são bastante atuais. Nunca nos esqueçamos do conselho do rei Josafá. Eu gosto muito desse texto. Segundo Crônicas, capítulo 20, verso 20. Crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. E você prosperará. Certo? Que Deus abençoe cada um de nós. E vamos para a decisão de hoje?
É lógico que talvez esse estudo seja muito pequeno para você até tomar algumas decisões como essa, mas já lhe dá uma luz, já lhe dá uma compreensão, tá bom? Primeira decisão, aceite que a igreja verdadeira no tempo do fim teria o dom profético restaurado. Bom, de acordo com os textos que nós lemos ali de Apocalipse, podemos marcar um xizinho sem nenhum medo, sem nenhum receio aí na nossa decisão. Segundo, compreendo que Ellen White foi uma mensageira de Deus. Como eu disse, talvez seja raso ainda o conhecimento seu sobre Ellen White. Talvez você não teve, a maioria não teve nenhum contato com os livros dela. Mas, de acordo com o que nós falamos aqui, talvez você poderia marcar sim, né? Mas eu indico para você ler os seus materiais. Desejo conhecer mais sobre ela e seus escritos e colocar em prática seus conselhos inspirados. Como eu disse, uma frase que não é minha, do Dr. Alberto Tim. O ônus está com quem não conhece, não estuda, não lê, não confia e não acredita, ok? Então, beba dessa fonte, que é uma fonte segura, pois ela é divinamente inspirada por Deus e ela não coloca em xeque nenhum assunto bíblico. Ao contrário, ela confirma tudo que a Bíblia ensina, tá bom? Muito bem, esse foi o estudo de número 15. Obrigado aí pela sua participação. No próximo estudo nós falaremos sobre o batismo. Deus os abençoe. Um grande abraço para você. Fica com Deus e até o nosso próximo estudo. Grande abraço. Tchau, tchau.